Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente André Luiz de Menezes. Presente. Alan Teixeira de Carvalho. Carla Maria Sassi Miranda. Carlos Aparecido da Silva. Presente. Darcy José de Souza. Divino Pereira. Presente. Francisco Paulo da Silva. Chico, o Santo está ouvindo, não? Sandro, Chico. Presente. João Paulo presente. José Geraldo de Almeida. Zé Lúcio Barbosa. Presente. Pedro Américo de Almeida. Santos José dos Santos. Presente. Washington Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 41ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sob a direção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 2 de julho de 2020, na cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 8 horas, nas salas das sessões, com a presença dos vereadores Alain, André, Carla, Carlos, Darcy, Divino, Chico Paulo, João Paulo, Lúcio, José Geraldo, Pedrinho, Fernando Bandeira, com a participação remota do vereador Sandro, nos termos do previsto no inciso 4 do artigo 2º da portaria 25/2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Correspondência da Associação dos Funcionários do Estado de Minas Gerais e Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Requerimento, resposta aos requerimentos 21, 29, 53, 90 e 95. Ofício da ANTT, encaminhando resposta ao requerimento 74. Indicação 76, 77, 78 e 79. Requerimento 106, 107 e 108. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Votação e Orçamento do Projeto de Lei 16/2020. Palavra franca, fizeram uso José Geraldo de Almeida, André Luiz Menezes, Carla Maria Sassi Miranda, Zé Lúcio Souza Barbosa, João Paulo Fernandes Rezende, Pedro Américo de Almeida, Chico Paulo, Sandro. Ordem do dia, aprovado em primeira e única discussão e votação, requerimento 104/2020. Aprovado em primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 1/2020. Com o voto contrário do vereador Chico Paulo e 12 votos favoráveis. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando seus vereadores para a próxima dia 7 de julho, às 8 horas. Em discussão a ata, não havendo discutir, aprovada a ata e segue com as assinaturas. Santos, você vai usar a palavra franca? Chico Paulo. Chico, você vai falar na palavra franca, Chico? Eu vou usar. Santos não, né? Pedrinho está aqui. Aí, que chegou junto comigo. Fica para ele aí. Bandeira aí que eu vou ligar. Né?
Fica no Geraldo aí, cara. Olhando de... Ah, aqui tem um trem aqui que falei de mim, página. Pode... Eu? Passaremos ao expediente. O dinheiro tá vindo. Pedrinho. Pedrinho tá aí já. Tem que ligar só pro Geraldo. Ô, cara, você dá um toque nele aí? Geraldo. Relatório final da Comissão de Serviço Público para apurar a situação das calçadas do município de Conselheiro Lafayette. Quem é que tá ruim? Isso aqui. Composição da comissão. Vereador Darcy, Chico Paulo, André. Introdução. Apuração sobre construção e manutenção de passeios no município. Acessibilidade nas vias e espaço público. Presente relatório, queremos destacar os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Serviço Público referente aos ofícios 1/2020 e 2/2020 encaminhado a esta Casa pelo Movimento Lafayette da Gente, objetivando a realização de amplos debates em torno dos principais pontos priorizados pela Comissão. A Comissão de Serviço Público começou os trabalhos em 18 de fevereiro de 2020, tendo fixado prazo de 90 dias para apurar a solicitação constante nos ofícios 1/2020 e 2/2020. Foi aprovado o requerimento 59/2020 para prorrogação por prazo de 90 dias, para a conclusão dos trabalhos da referida comissão, tendo em vista a pandemia. Inicialmente, insta a registrar que a Câmara representa o Poder Legislativo em âmbito local, ou seja, que cabe aos vereadores que compõem a elaboração de leis que são competências do município, fiscalizar e atos da administração pública, e representar o cidadão em defesa de seus interesses, na construção de uma sociedade justa e igualitária. Conforme previsão regimental em seu artigo 89, a Comissão de Serviço Público é aquela que destina cadastramento territorial do município e planos gerais e parciais de urbanização e reurbanização, zoneamento, uso, ocupação do solo, trânsito, fiscalizar a execução do plano diretor, regularização sobre edificações e posturas municipais. Relatório. Alguns municípios legislam para haver uma padronização na feitura das calçadas, mas responsabilizam os proprietários de lotes a construção e conservação das mesmas. O que se vê na maioria das cidades é que o direito constitucional de ir e vir dos pedestres não são sempre respeitados e são sempre colocados em segundo plano pelos municípios. A lei de acessibilidade que garante mobilidade aos deficientes e aos de mobilidade reduzida através do Decreto 5.296/2004, que regulamentou a Lei 10.048 e 10.098, não é respeitada em determinados municípios. Verifica-se que não há o mínimo de respeito ao pedestre, pois mesmo onde a calçada é construída, grande parte dos proprietários dos imóveis, por total desconhecimento de lei ou sem nenhuma noção de arquitetura e urbanismo, não as constrói dentro das normas adequadas. Basta uma pequena caminhada pelas ruas e avenidas para constar que o pedestre está em segundo plano nos projetos urbanísticos e em grande parte das cidades brasileiras, sendo violado seu direito constitucional de ir e vir, pois algumas calçadas são intransitáveis. Sim, parte da calçada deve ser reservada como passeio público, sem qualquer interferência física.
Por essas definições do Código de Trânsito Brasileiro, a lei está afirmando que a calçada é parte da via, definida como logradouro público, reservado ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência inclui em seu parágrafo 3º o artigo 41 do Estatuto da Cidade, determinando que o plano de rotas inserido no plano diretor no que concerne a construção e reforma de passeios públicos deve garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou de mobilidade reduzida com todas as rotas e vias existentes. Em diligência desta comissão, junto ao Poder Judiciário desta comarca, foi localizada uma ação civil pública número 0183.08.14.3693-7, que trata sobre adequação de acessibilidade em espaços e prédios de uso público. Considerando o caso específico dessa comissão, foi possível comprovar que o Ministério Público deu por concluídas as adaptações de acessibilidade no terminal rodoviário, no túnel que liga a Praça Getúlio Vargas a Marechal, bem como nas vias públicas centrais. A regularidade das calçadas, portanto, é de notável valor para que a população urbana, influindo na qualidade de vida de todos, com destaque àqueles que possuem mobilidade reduzida, um idoso com dificuldades de locomoção ou um cadeirante, por exemplo. Logo, são normas bastante importantes e urge que sejam devidamente cumpridas. Dessa maneira, entende-se que a área de calçadas consiste em espaço público e deve existir de forma independente ao lote de terreno lindeiro. No Brasil, algumas associações e entidades, como a Mobilize Brasil, que estimulam estudos sobre o tema de mobilidade urbana nas cidades brasileiras. A Câmara dos Deputados também vem desempenhando importantes pesquisas nesta área, como estudos de acessibilidade em calçadas da consultora legislativa Ludmila Pena Lamounier e a cartilha Calçada Cidadã, promovida pela deputada federal Mara Gabrilli. Por ilação lógica, não há como padronizar os passeios públicos, se cada proprietário construir a calçada ao seu alvedrio. A iniciativa deve partir do poder público de forma consciente. Entendo que um bom caminho seja com a divulgação de informações precisas, incentivos fiscais e até mesmo execução direta pela própria administração pública. Isso precisa ser feito, claro, de forma razoável, sem onerar excessivamente os proprietários dos lotes. Conclusão. Tudo posto em análise por esta comissão quanto aos passeios e acessibilidade do município, segue este relatório ao chefe do Executivo, Ministério Público e Conselho Municipal de Trânsito e Transporte para maior fiscalização sobre a construção e manutenção dos passeios da cidade, bem como a execução do Plano de Mobilidade Urbana, vereador Darcy, Chico Paulo e André. O relatório também foi encaminhado à pessoa que fez a denúncia nesta casa. Pedrinho. Necessidade de poda de árvores existentes na Praça Antônio Barbosa, Rua Amazonas, no bairro São João, vereador Pedrinho. Necessidade de intensificações de limpeza no túnel sob viaduto, vereador Pedrinho. Conserto de rede pluvial estourado na Rua General Osório, Manuel de Paulo, vereador Pedrinho. Poda de árvores existentes na Rua Francisca Monteiro, São Dimas, vereador Pedrinho. Instalação de placa de descarga na Rua Barão de Pouso Alegre, em frente ao número 40, São Sebastião, vereador João Paulo. Calçamento da Rua Francisco Pedro, em Gagé, vereador Darcy. Calçamento da Rua Francisco de Abreu, no bairro Santa Cruz, vereador Darcy. Calçamento da Rua Francisco de Abreu, vereador Darcy, de novo. Necessidade de poda de árvore que estão localizadas na Rua Domingos Ramos e Nossa Senhora da Conceição, vereador Darcy. Necessidade de pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Astolfo Rodrigues Pereira, no bairro Santa Cruz, vereador João Paulo. Necessidade de patrulhamento em toda a extensão da Rua Júlia Antero de Menezes, no bairro Topázio, vereador João Paulo.
Necessidade de colocação de iluminação pública no chacreamento Lago Azul e também nas Três Barras. Vereador Sandro. Necessidade de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Sargento Dias. Vereador Sandro. Tapa-buraco na rua Fernandes Leão. Vereador Sandro. Na rua dos Inconfidentes. Tapa-buraco. Vereador Sandro. Toda a extensão da rua Gersino Silva. Tapa-buraco. Bairro Carijosso, vereador Sandro. Tapa-buraco em todo o bairro São Sebastião. Vereador Sandro. Tampa os buracos da cidade toda. Tapa-buraco em todo o bairro São Dimas. Vereador Sandro. Capina e roçada no bairro São Dimas e região. Vereador Sandro. Necessidade de pavimentação asfáltica, rua José Felipe, no Rancho Novo, vereador João Paulo. Requerimento, vereador impressionado na forma regimental requer que encaminhe expediente ao secretário de Fazenda, solicitando que justifique o não atendimento das metas previstas na LDO, exercício 2019, vereador Pedrinho. Requerimento 110, vereador André, seja enviado expediente ao prefeito e ao secretário de obra para que informe se há algum cronograma, planejamento para a realização, manutenção das estradas rurais. Vereador André. Requerimento 111. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Educação, solicitando que informe de que forma está sendo realizado o ensino remoto aos alunos da rede pública, de que forma está sendo assegurado que todos os estudantes tenham acesso ao ensino remoto, se está sendo realizado acompanhamento contínuo e constante de participação dos alunos nas atividades não presenciais, se está sendo realizada alguma ação para engajamento dos pais nos estudos do filho, quais medidas estão sendo tomadas em relação aos alunos em situação mais vulnerável. Vereador Pedrinho. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito. Todos os PSF estão funcionando normalmente e com todos os equipamentos necessários. Possui estoque de medicamentos, materiais e insumos necessários. Estão funcionando em horário normal, todos os postos têm médico atendendo. Enviar relação de médico, PSF, na falta de médico informado desde quando? Vereador Sandro. Vereador infracionado na forma regimental, o da casa requer que seja encaminhado expediente ao prefeito, a fim de solicitar que seja avaliada a possibilidade de desvinculação ao programa do Estado de Minas Gerais, denominado Minas Consciente. A desvinculação do referido programa é necessária, haja vista que os municípios a este vinculados são obrigatórios a seguir determinações do governo do Estado, o que por muitas vezes vai de encontro à realidade local, gerando grave prejuízo ao comércio. É importante ressaltar que o município de Conselheiro Lafaiete, se desvinculando ao Minas Consciente, não ficará sem metas de reabertura do comércio, podendo seguir aquelas sugeridas pelo Plano de Reabertura do Comércio de Conselheiro Lafaiete, que foi elaborado em conjunto pelo Sindicomércio, CDL e a CIAS, órgãos estes que possuem conhecimento da realidade local. Nesse sentido, solicito que seja avaliada a possibilidade de desvinculação ao programa do Estado de Minas Gerais, denominado Minas Consciente. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Requerimento 114. Requer que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, para que seja: qual a abordagem, procedimento para avaliar a necessidade de encaminhamento do paciente para a área de isolamento da policlínica? O município está realizando seu teste no paciente que apresenta sintomas de Covid-19. Vereador Divino. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito. Qual o valor total aplicado na construção do hospital de campanha no prédio do Hospital São Camilo? Qual é o investimento do município? A obra foi totalmente concluída. Vereador Divino Pereira. Bandeira, lê um cadinho aqui. Fernando. Não, sério. Não aguento ler mais não. Bandeira. Não, presidente, você tem. Você não fez nada aqui hoje.
Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico ao projeto de lei 019 de 2020. Relatório. O projeto de lei 19 de 2020, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende, que torna obrigatório o uso de máscara durante situação de emergência em saúde pública no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências. Vem a esta comissão para emissão de parecer, atendendo ao disposto no inciso 5 do artigo 89 do regimento interno desta Casa. Fundamentação. A presente proposição tem por finalidade obrigar o uso de máscara durante a situação de emergência em saúde pública, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. Uso esse em espaços abertos ao público ou de uso coletivo como forma de reduzir o contágio entre as pessoas e seguir normas do Ministério da Saúde. Estando atestada a legalidade, juridicidade e constitucionalidade, o projeto vem a essa comissão para emissão de parecer sobre a viabilidade e conveniência. Pela análise do projeto de lei em foco, podemos vislumbrar que a referida proposta encontra-se acompanhada de justificativa às folhas 4, parecer da Procuradoria do Legislativo, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer da Comissão de Serviços Públicos de Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Assim, o projeto em análise se mostra viável e conveniente, inclusive quanto à emenda do projeto apresentada à folha 18. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão é de parecer favorável à sua aprovação, nos termos desse parecer, e que o mesmo seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereador André Luiz e vereador José Lúcio Souza Barbosa. Tá bom. Só aqui. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 021 de 2020. Relatório. O projeto de lei 021 de 2020, que dispõe sobre a ratificação do 5º termo aditivo ao contrato de constituição do consórcio público para o desenvolvimento do Alto Paraopeba, CODAP, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, vem esta comissão para emissão de parecer, em consonância com o artigo 89, inciso 1, a linha A e B do Regimento Interno. O projeto de lei em exame tem por escopo ratificar o 5º termo aditivo ao contrato de constituição do CODAP. A presente proposta de lei encontra-se acompanhada de sua exposição de motivos a folha 3 do 5º termo aditivo ao contrato do CODAP, as folhas 4 a 23 da ata da 12ª Assembleia Geral Extraordinária do CODAP, as folhas 25 e 26, a ata da 84ª Assembleia Geral Ordinária do CODAP, as folhas 27 e 28, e do parecer da Procuradoria Legislativa, as folhas 29 e 31. Fundamentação. Quanto à sua competência e iniciativa, a proposta em análise encontra-se amparada pela legislação vigente pertinente, notadamente pelo artigo 30, inciso 1 da Constituição da República, artigo 13, inciso 27 e da Lei Orgânica Municipal. A autorização legislativa, objeto do presente projeto de lei, exigência contida na Lei Federal, que dispõe sobre as regras gerais de contratação dos consórcios públicos, Lei número 11.107 de 2005, na Lei Municipal, que permitiu a participação do município no CODAP, Lei 5.932 de 2018 e Lei Orgânica do Município, em seu artigo 49, inciso 16. Podemos observar no 5º termo aditivo ao contrato de constituição do CODAP as seguintes alterações. Artigo 5º, inciso 2, criar, implantar, executar e manter curral regional. Artigo 5º, inciso 4, criação, implantação, consentimento, regulamentação, fiscalização e aplicações de sanções, execução do poder de polícia e todos inerentes à realização de fiscalização sanitária de forma associada. Artigo 5º, inciso 4. Planejar, criar, implantar e executar programas, projetos e serviços públicos de vigilância epidemiológica. Artigo 5º, inciso 4. Planejar, criar, implantar e executar programas, projetos e serviços públicos de saúde animal. Artigo 78. A Assembleia Geral autorizará a criação de fundos de natureza contábil para o gerenciamento contábil e financiamento de verbas que tenham
a destinação específica. Parágrafo 1º. A criação do fundo será aprovada pela Assembleia Geral por maioria simples. O parecer da Procuradoria do Legislativo foi emitido no sentido de inexistência de vícios capazes de macular a tramitação do projeto de lei em questão. Assim, dentro dos limites que competem a esta comissão emitir parecer, concluímos pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela, por se mostrar compatível com o ordenamento jurídico vigente e não apresentar vícios que impeçam a sua regular tramitação. Quanto ao mérito, deverá pronunciar o plenário. Ante todo o exposto nos termos do artigo 117, parágrafo 2º, inciso 1, a linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa, concluímos pela inexistência de óbices para a tramitação regimental do presente projeto de lei, pelos motivos acima expostos. Vereadores Fernando Bandeira, Pedro Américo e Santo José dos Santos. Nada aqui não, o que você fez aqui? Ah, não é isso, nada não. Esse? Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 022/2020. Projeto de lei 022/2020, que altera a Lei Municipal 5.818, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre a emissão de alvará de funcionamento provisório e da outras providências de autoria do Poder Executivo, vem esta comissão para emissão de parecer de conformidade com o artigo 89, inciso 2º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei visa dispensar o AVCB para a liberação do alvará provisório e condicionar a apresentação de cronograma de execução do AVCB para a emissão do mesmo para atividade de alto risco. A proposta em questão, em relação à competência, está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 3º. Em relação à iniciativa, o projeto não apresenta qualquer vício, estando esculpida no artigo 60, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. No mérito, o projeto pretende facilitar o funcionamento de atividades econômicas no município, fomentando o desenvolvimento da economia local. Oportuno o acolhimento da sugestão de emenda da Procuradoria do Legislativo, que visa assegurar a vigência da lei após sua publicação. Diante dos argumentos retro, concluímos que o projeto merece seguir para a votação em plenário com a emenda aditiva que acompanha este parecer. Vereadores Pedro Américo, Fernando Bandeira e Santo José. Emenda número 001 ao projeto de lei 022/2020. O projeto de lei 022/2020 passa a viger acrescido do seguinte artigo, artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comunicado número 038/2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, vereadores Darcy José de Souza, Francisco Paulo da Silva e André Luiz Menezes, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106 com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo e pela Comissão de Legislação e Justiça, projetos 021/2020 e projeto 022/2020. Comunicado 039/2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, vereador Fernando Bandeira e Santo José, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106 com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Projeto de lei 004/2020 altera a Lei Complementar número 079, de 8 de junho de 2015, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências, vereador Santo José dos Santos. É encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos. Palavra franca. Vai falar, Sandro? Vai falar, Chico? Vou. Vereador João Paulo, Chico Paulo, Geraldo Lafaiete. Com a palavra, vereador João Paulo. Vossa Excelência, por favor, 3 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de justificar a entrada do requerimento hoje, porque na última reunião do comitê, na semana retrasada, foi colocada em votação a saída do Minas Consciente. E somente 2 pessoas votaram para a conselheira Lafayette sair, devido aos argumentos utilizados pelos demais membros do comitê. E eu fui um que votei pela manutenção no Minas Consciente. Só que depois a gente vai analisando, vendo, tendo mais conhecimento sobre o assunto, a gente está vendo que diversas cidades não aderiram ao Minas Consciente, estão abrindo e respeitando algumas medidas criadas por essas cidades. A gente percebeu também que a adesão ao Minas Consciente não foi grande no meio das cidades mineiras. E a gente que sabe o que é bom para a nossa cidade, a gente que vive no dia a dia. Nós, prefeito, secretária, os comerciantes, enfim, a população de cada localidade, ela sabe o que é melhor para ela. Então, a gente atendendo ao pedido de diversas pessoas, a gente entrou com esse requerimento para que possa ser votado no comitê novamente e a gente tentar um embasamento para a gente sair do Minas Consciente, porque não é possível a gente continuar da maneira que está. Para se ter uma ideia, nós temos no Expo Minas mais de 500 leitos, se não me falha a memória, fechado, parado. Lá está tudo parado. O Hospital de Campanha de Belo Horizonte do Estado está parado. Mas nós temos pacientes de Belo Horizonte no nosso hospital de campanha. Então, nós estamos fechados, nós não podemos trabalhar para a gente atender os pacientes de Belo Horizonte. Eu não sou contra, não, até porque quando a gente precisa aqui fora da pandemia, é para lá que a gente vai. A gente conhece diversas pessoas que fizeram tratamento lá e hoje estão bem, graças a Deus. Mas eles têm um hospital fechado lá, com 600 leitos. Nós não dá conta da gente, a gente vai atender eles. A gente vai ficar fechado para vir pessoa de Belo Horizonte, daqui a pouco vai chegar lá do Triângulo Mineiro. Então, a gente tem que trabalhar. O hospital está pronto, a maternidade está inaugurando mais 18 leitos. Está fazendo a parte. O executivo está fechando o Cristo agora, que está dando aglomeração. A gente só pede para o comércio funcionar. É só isso, mais nada. A população que tem que ter consciência e ir na rua somente quando precisar. A população que tem que ter consciência. Não é fechar o comércio, não. O comércio pode ficar aberto todos os dias. Se a pessoa tiver consciência, aí eu preciso disso, eu vou lá e compro isso. Não ficar batendo perna o dia inteiro, dá para todo mundo trabalhar. A gente respeita o distanciamento, todo mundo um longe do outro, todo mundo de máscara. Infelizmente, nosso presidente da República vetou lá a parte mais importante do projeto aprovado no Congresso. Aí nós tivemos que continuar com o nosso tramitando aqui, já pedimos celeridade. O comitê, a promotora também, o comandante da Polícia Militar nos pediu celeridade, tanto que nós vamos ter uma extraordinária amanhã para a gente aprovar esse projeto o quanto antes. Nós estamos buscando o caminho, mas a gente precisa que o comércio funcione, gente. Só isso, muito obrigado e bom dia. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos e para todas. Olha, hoje eu quero lembrar a população que nós estamos vivendo hoje num período eleitoral já. Nós estamos vivendo hoje num ano eleitoral que é muito importante para o nosso país hoje. É muito importante para o nosso país, que vai ter eleição para vereador, vai ter eleição para prefeito, e nós temos que pensar muito nisso. Mas eu quero lembrar aí, é o seguinte, que eu sempre disse aí que a justiça divina não falha. Pode fazer
tudo enquanto é covardia para fazer contar mentira. A mentira nunca vai prevalecer. Olha, eu quero lembrar os senhores que eu não estou satisfeito com isso, não estou contente com isso, não. Porque a gente que sabe o que a gente passa dia a dia. Mas, quando descobriu o mensalão Tucano e o mensalão do DEM, eles passaram do PT, como é o PT que cometeu crime. Só que não acharam um tostão, nem no nome do Lula e nem de Dilma, nem de ninguém. Nem de Fidel, nem de ninguém. E agora foi preso o Zé Serra, foi preso com 40 milhões no paraíso fiscal, ainda no nome da filha dele, que nunca trabalhou. Como é que uma pessoa que nunca trabalhou vai ter 40 milhões? E a gente sabe, no começo do mandato aí, eu falei o que aconteceu em 2010 aí. O que aconteceu em 2010 aí. Então, gente, eu quero lembrar com muita tristeza, eu quero lembrar isso aí, certo? Por quê? Porque quando partiram para cima do mensalão Tucano, aí eles foram para cima do PT para tirar o foco do Tucano. Agora o governo federal, para tirar o foco do Queiroz, tirar o foco do filho dele, partiu para cima do outro. Então, olha como é que a justiça divina é justa. A justiça divina não falha. Enquanto isso aí, o Celso de Mello está lá com o processo do Lula para anular. Cada mentira. Então tá aí, ó. Viu? Então isso aí vai para seguir dizendo para nós. Seguir dizendo para muitos aí que ficam caluniando os outros, né? Caluniando os outros, desejando o quanto pior melhor, como fizeram com nós, quanto pior melhor, e hoje está pior. E hoje a gente tem que lembrar que a gripezinha, o Tito Cruz está lá com a gripezinha lá, ó. Está com 30 e tantos graus de febre, está lá. Diz que já tomou heroína, cloroquina, tudo que tem direito ele já tomou, mas está lá, morrendo de medo de morrer. Então, gente, é isso aí. Eu não desejo mal para ninguém, mas o que você planta, você colhe. Eles estão colhendo a semente que eles plantou. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque esse ano tem eleição, e nós temos que ver para quem não votar mesmo. O povo tem que olhar. O povo tem que começar a olhar isso aí. Não é na conversa dos outros e nem na onda de fake news. Tem que procurar a verdade. E a verdade ninguém está procurando. Eles gostam muito de fake news e mentira. Então nós temos que ver isso aí, ó. Toda a vida, sempre eu falo aí, ó. A semente que você planta é a que você colhe. Essa é a semente que você vai colher. É a que você plantou. Viu? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz aí, porque aí, a justiça divina não falha. Alô, obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Lafaiete. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, funcionários, imprensa. A minha palavra hoje é um tanto redundante, né? Mais um final de semana e repetidos problemas em Lafaiete. Eles estão apenas transferindo de lugar. E transferir de lugar não resolve. Nós tivemos há poucos dias, eu estive aqui para falar da Praça do Cristo, que estava completamente desordenada. Trouxe um efeito, várias pessoas reclamaram que eu denunciei aqui, mas o meu papel é esse. Domingo, mais uma vez, meu telefone chamando com denúncias de movimento no BNH. A praça do BNH foi tomada no domingo durante o dia inteiro. Eu liguei para o gabinete do prefeito, eu liguei para a guarda municipal, mas o evento continuou. Então, eu penso que estão desrespeitando o problema. E se acham impunes. As pessoas continuam impunes. Tem igreja evangélica que abriu o final de semana, lotada na Santa Matilde. Em 3 bairros nós tivemos festa com bebedeira e som automotivo na rua.
inclusive uma delas promovida por uma filha de um médico. E aí nós vamos ficar aguardando o quê? E tentando fazer o quê? Ontem, eu estava comentando com o Pedrinho aqui, que quando nós tivemos a notícia do primeiro caso de Covid-19 confirmado na cidade, a cidade inteira se alarmou. Ontem nós confirmamos 15 e ninguém se assustou. Nós estamos banalizando a doença. Nós estamos banalizando o Covid-19. Talvez porque, com sorte demais, os casos aqui confirmados não estão se agravando. Nós temos apenas uma morte. Mas a gente precisa lembrar que nós não estamos isolados do mundo, nem de Minas e nem do Brasil. Em Minas, um estado que estava à frente aí com muito poucas mortes, ontem nós ultrapassamos a quantidade de mortes do Uruguai, com mais de 1.600 mortes. O Brasil ultrapassou ontem 65 mil falecimentos. E é a respeito a estas pessoas e aquelas que estão nos hospitais, entubadas, no CTI, sem chance, sem oportunidade, que a gente precisa vir aqui nessa tribuna e pedir respeito. A gente sabe que tem muita gente prejudicada. A gente entende que o segmento, as atividades de muitas pessoas estão prejudicadas pelo Covid. Mas o meu está prejudicado, o do Lúcio, que é comerciante, está prejudicado, do Darcy, que é comerciante, está prejudicado. É de todo mundo. E nós precisamos, nesse momento, ser apenas solidários. Se eu desrespeito, talvez eu resolva o meu problema financeiro. Mas eu dou oportunidade para que o vírus atinja aquelas pessoas que eu consegui aglomerar naquele dia. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Vou dar o golpe. Projeto de lei número 016/2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Emenda número 09 ao projeto de lei número 016/2020. Peraí. Deixa eu só voltar o projeto. Vou colocar em discussão o projeto, depois a gente passa a votação. Projeto, primeiro o projeto, depois as emendas. Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei 016/2019, salvo emendas. Em discussão, não havendo o que discutir, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o projeto de lei 016/2020, agora passaremos à votação das emendas. Não, faltou o projeto. Isso mesmo, só o projeto. Você ficou doido? É projeto. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. eu gostaria de dizer que eu votei contra o projeto. Né? Estou contra o projeto. Então, com este ato aí, um voto contrário do vereador Francisco Paulo. Passaremos agora à votação das emendas. Emenda número 09 ao projeto de lei 016/2020. Pode votar bloco, tudo, né? Questão de ordem. Vossa Excelência tem a ordem. Questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra. São quantas emendas, né? 8 emendas. 9. São 9 emendas. 8 do vereador Pedrinho e uma da Comissão de Economia.
Nós poderíamos discutir e votar em bloco as emendas, se os vereadores concordar, e a dispensa da leitura das emendas de reconhecimento de todos. Colocar em votação o pedido verbal do vereador João Paulo para que possamos votar as emendas em bloco. Os vereadores concordam com o pedido verbal do vereador João Paulo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido. Será votado em bloco as emendas. Em discussão, as emendas 1 a 09. Os vereadores concordam com as emendas de número 01 a 09, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto segue para a comissão de redação. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Só questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Só o vereador Chico Paulo e o vereador Sandro, logo após o Beato e o Rolfo, nós vamos estar aqui batendo um papo. A reunião não será gravada porque não foi requerimento aprovado por esta casa, mas para vocês continuarem aí para participar da conversa com a gente. Tá bom. Ordem do dia para a sessão de quarta-feira, 8 de julho. Amanhã. Requerimento 106 do vereador Geraldo Lafaiete. Requer que seja encaminhado ao prefeito municipal e ao secretário municipal da Fazenda solicitação de regularização dos repasses mensais advindos do IEFA para o Fundo Municipal de Patrimônio Histórico, uma vez que, não sendo realizados mensalmente, incorrerá em penalidade, redução de pontuação e acarretará na perda de valores para o fundo do próximo ano. Requerimento 107, 2020, vereador Sandro José. Requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para que veja a possibilidade de concessão de desconto do pagamento de IPTU deste ano, bem como isenção de juros e de correção dos anos anteriores para pagamentos à vista. Tal benefício se justificaria pela situação de vulnerabilidade social que a maior parte da população lafaiense se encontra, causada pelos efeitos da pandemia do Covid-19. Requerimento 108, 2020, vereador Fernando Bandeira. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando, em razão da pandemia que estamos enfrentando e a decretação de calamidade pública em nosso município, que seja editada uma lei ou decreto flexibilizando a liberação da certidão de número para fins de ligação de água e energia elétrica aos imóveis já construídos e que não possuem projeto ou projetos originais alterados, pois a medida de maior eficácia com a medida de prevenção à Covid-19 é a higiene pessoal que, para ser realizada de forma efetiva, depende primordialmente da água, e a recomendação é a lavagem frequente das mãos com água e sabão, lavagem das roupas logo após o uso, limpeza e desinfecção dos banheiros e demais cômodos da casa, o que acaba sendo inviabilizado nos imóveis onde não existe o abastecimento de água e energia elétrica, dificultando assim o controle da doença e expondo o cidadão às maiores chances de contaminação. Requerimento 109, 2020, do vereador Pedro Américo. Requer que seja encaminhado expediente ao secretário municipal da Fazenda, solicitando que justifique o não atendimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2019, em relação ao resultado nominal e dívida pública consolidada. Requerimento 110, 2020, do vereador André Menezes. Requer que seja enviado expediente ao senhor prefeito municipal e ao senhor secretário municipal de obras, para que nos informe se há algum cronograma ou planejamento para a realização de manutenção das estradas rurais do nosso município, já que estamos no período de estiagem, época propícia para a realização de tal serviço. Requerimento 111, 2020, do vereador Pedro Américo. Requer que seja encaminhado expediente para a Secretaria Municipal de Educação, solicitando que informe de que forma está sendo realizado o ensino remoto aos alunos da rede pública municipal, de que forma está sendo assegurado que todos os estudantes tenham acesso ao ensino remoto, se está sendo realizado acompanhamento contínuo e constante da participação dos alunos nas atividades não presenciais, e o que está sendo feito com relação aos estudantes não ativos, se está sendo realizado alguma ação para engajamento dos pais nos estudos dos filhos, tendo em vista que eles são parceiros fundamentais nesse momento,
e quais as medidas estão sendo tomadas em relação aos alunos em situação mais vulnerável. Requerimento 102/2020, vereador Sandro José. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo envie a esta casa as seguintes informações. Todos os PSFs estão funcionando normalmente com todos os equipamentos necessários para o atendimento? Possui estoque de medicamento e materiais de insumo necessário para atendimento? Enviar relação médico-PSF na falta de médico, informar desde quando o referido posto está sem médico, qual o motivo e qual o procedimento está sendo adotado para suprir as necessidades do mesmo. Requerimento 103/2020, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, a fim de solicitar que seja avaliada a possibilidade de desinfecção do programa do Estado de Minas Gerais, denominado Minas Consciente, a desvinculação ao programa do Estado de Minas Gerais, denominado Minas Consciente. A desvinculação ao referido programa é necessária, haja vista que os municípios a este vinculados são obrigados a seguir as determinações do governo do Estado, o que por muitas vezes vai de encontro à realidade local, gerando grave prejuízo ao comércio. Vereador João Paulo. Requerimento 114/2020. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a Secretaria Municipal de Saúde, quais sejam: qual é a abordagem e procedimento adotado para avaliar a necessidade de encaminhamento dos pacientes para a área de isolamento na policlínica. O município está realizando testes nos pacientes que apresentam sintomas de Covid-19 ou estão encaminhados para isolamento social sem o teste. Requer que seja requerimento 115/2020, Divino Pereira. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre as secretarias correspondentes, quais sejam: qual o valor total aplicado na construção do hospital de campanha no prédio do Hospital São Camilo, qual o investimento do município e quais as doações recebidas para a conclusão do mesmo. Apresentar a prestação de contas detalhada. A obra foi totalmente concluída? Caso exista pendência, informar o motivo. E projeto de lei 019/2020, do vereador João Paulo, torna obrigatório o uso de máscaras durante a situação de emergência em saúde pública no município de Conselheiro Lafaiete e dá outras providências. Só antes da chamada, eu gostaria dos vereadores aqui, só um segundo. Porque essa semana é a última, vai vir um recesso e a gente volta em agosto. Em agosto, eu gostaria de saber, a maioria, se concorda de a gente continuar com as sessões no horário de 8 horas da manhã até a gente passar por esse período de pandemia. Eu não sei ao certo aqui o valor, mas isso está gerando uma economia para casa, em relação à hora extra, em relação a tudo, né? Luz, lanche dos funcionários. Então, eu gostaria de saber se a maioria concorda que a gente continue com o horário de 8 horas, pelo menos enquanto persistir essa pandemia. Aí eu vou pôr em votação aqui, o que a maioria decidir, fica decidido. Tá? Vereadores... Isso tinha que ser lá dentro, né, João? Isso não é para ser discutido em sessão, não, né? Não, mas então vamos render a discussão aqui, não, Sandro? Só vou pôr em votação, depois a gente conversa entre nós aqui, porque tem que constar em ata a votação dos vereadores. A discussão a gente pode fazer depois. E lá dentro, você e o Chico não tem como participar da discussão. Então, só vou pôr em votação para a gente não render. Para mim, tanto faz. Tá? Só para não render aqui, porque tem que constar em ata a aprovação ou não, porque pelo regimento é 7h30 da noite. Só que devido ao período de pandemia, a gente continua às 8 da manhã, se a maioria concordar. A maioria concorda? Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Palavra, vereador André. Peço palavra. Eu defendo voltar para as 19h30 e reabrir para o público. Eu acho que já está na hora do público voltar a participar da sessão. Eu acho que nem recesso deveria ter. A gente está aí brigando para reabrir o comércio, muita coisa acontecendo. Eu sou contra recesso, eu sou contra a sessão de manhã e sem presença de público. Eu acho que se continuar sem presença de público, devia parar, então. A minha opinião é que volte às 19h30 e que volte a presença de público, respeitando
norma sanitária, um protocolo para aqui também. É a minha opinião. Eu apoio o André. Senhor presidente, Oi, Chico. eu acho que Vossa Excelência está completamente correta, porque não é hora de público na Câmara, não. Viu? Tá todo mundo pedindo para isolamento. Se não está abrindo comércio, não está abrindo ninguém. Quem está fazendo coisa aí, enchendo as igrejas, é por conta deles. Mas as pessoas têm que ter consciência, e eu acho correto. Continuar nas 8 horas. 18 horas. Vereadora Carla também quer fazer uso? Quanto à questão do horário, se está gerando economia para casa, eu acho que é mais que obrigação nossa manter no horário, né, que está sendo realizado. Em relação à presença de público, as pessoas que estão tendo algum tipo de interesse não são barradas de entrar aqui. As pessoas continuam vindo participar, né? Quando tem alguma situação de interesse, continuam vindo participar. Ninguém está sendo vetado de entrar na Câmara. A recomendação é que não haja aglomeração, né? Mas a gente, nas sessões normais, a gente nunca teve aglomeração aqui, a não ser quando tinha interesse de algum grupo grande que ia ser votado, alguma coisa que ia ser discutido. Fora isso, nas reuniões normais, o público sempre foi muito pouco, né? A participação popular, infelizmente, foi baixa. E quanto ao recesso também, 2 semanas de recesso, acho que é isso, né, que vai ser? São 2 semanas de recesso, mas é por causa do regimento, né? Isso sim, não criou agora. A gente está obedecendo o regimento da Câmara, apesar de, né, também não sou favorável a esse recesso nesse momento, mas eu tenho certeza que todos os vereadores vão estar 100% disponíveis para qualquer situação que venha a acontecer nesse período aí, nessas 2 semanas. Né? Porque ninguém vai estar indo viajar. Todo mundo vai continuar aqui em Lafayette, só não vai ter sessão, porque mesmo com a Câmara, né, não estando funcionando nesse momento com suas plenas atividades, o que eu vejo é todos os vereadores sempre estão vindo aqui, nos seus gabinetes, os vereadores continuam atendendo as pessoas que procuram. Isso, pelo menos, eu estou vendo aqui por parte de todos os colegas, né, a continuidade do trabalho dos gabinetes. Então, só reforçando em relação ao horário da sessão, né, nesse momento, se está gerando algum tipo de economia, mesmo que, né, seja pouca, eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e manter no horário das 8 horas da manhã. Obrigada. Tá. Então, só o vereador André. Nós vamos deixar todo mundo sobre aviso, caso precise aprovar alguma coisa nesse período de recesso, nós iremos convocar os vereadores para que possam vir aqui. Eu também não concordo com esse... Senhor presidente, a questão do horário, ele não ajuda ninguém a vir aqui 8 horas da manhã. Mas o pessoal está trabalhando. É a minha opinião, eu não sou a favor, a sessão 8 horas da manhã. Eu acho que impede do público estar aqui. Tem gente querendo participar de sessão que já está me perguntando. Aqui a gente vota coisas que são interesse do público, entendeu? E outra coisa, o Geraldo falou de igreja aí, que estava aberta na Santa Matilde, eu garanto que não é nenhuma igreja que é do Evangelho Quadrangular. O Chico está falando de lotar a igreja aí. Existe um decreto proibindo igrejas com presença de público e cabe ao município fiscalizar. Se está acontecendo, é porque o município não está fiscalizando. Não é a intenção de ninguém promover aglomeração. Eu acho o seguinte, muitas pessoas aqui estão defendendo a volta do comércio. Muitos. Inclusive eu defendo. Eu falo que a gente tem que entender o seguinte, existe uma questão sanitária, existe protocolo para tudo. Todo lugar que a gente vai, existe um protocolo lá. Supermercado tem, restaurante tem, todo lugar tem. Infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que acostumar e a gente agir com maior segurança. É a minha opinião, não tem como a vida parar. Eu sei que está morrendo, não é desrespeito a ninguém. Quem pode ficar em casa e consegue ficar em casa, tem que ficar mesmo. Ninguém está falando assim, vai para a rua. Faz. Igual o comércio ele tem que agir, quem for na rua tem que agir com objetivo. Né? Ontem mesmo eu precisei comprar um óculos, eu fui lá com objetivo, cheguei lá, comprei o óculos e voltei para a minha casa. Só que a gente tem que entender que nós estamos vivendo uma situação que está começando a ficar difícil para um monte de gente. E aqui, além de ser um ano eleitoral, igual muitos estão falando, é um lugar que todo mundo vem e fala mal da gente, fala um monte de coisa que nem sabe o que está acontecendo aqui.
Para muitas pessoas aqui está fechado. Porque não há divulgação, não é nada. O canal nosso de YouTube, quase ninguém assiste ele. Então, eu acho que deveria voltar para o horário normal, para dar, pelo menos, a oportunidade para quem quiser vir aqui. Eu sei que dá uma redução, eu não sei o que acontece, mas eu acho que o horário de 19h30, para o público, favorece para estar aqui, nessa casa. Só que, enquanto tiver essas medidas de isolamento, por prudência e por proteção dos funcionários, porque a gente, né, já trouxe eles de volta, as sessões, mesmo voltando às 19h30, vão continuar apenas com a presença de servidores e da imprensa, porque nós não podemos trazer o público novamente, não, tanto para a segurança deles quanto para a nossa. Então, infelizmente, enquanto persistir essas medidas de isolamento, nós vamos manter sem o público, e o público que quiser, assista ao nosso canal no YouTube, a imprensa tem sempre mostrado. Então, independente do horário, o público continua sem poder vir, infelizmente. Essa é uma medida que nós já tomamos, eu e o diretor, e nós vamos manter porque eu acho que é mais seguro. Então, nós vamos pôr em votação o horário da sessão se continua, às 8 horas da manhã, em agosto, durante esse período de pandemia. Os vereadores que concordam que a reunião permaneça às 8 horas da manhã, permaneçam como estão. Aprovado, 3 votos contrários. Vereador André, vereador Sandro, vereador Alain. Então, as sessões em agosto. Ausente na votação, vereador Divino. As sessões continuam às 8 horas da manhã, enquanto persistir esse período de pandemia. E continua, infelizmente, sem o público para a segurança de todos. Em agosto. Até persistir o período de pandemia. Aí se o trem virar até dezembro, infelizmente nós vamos virar até dezembro com as reuniões às 8 horas da manhã. Encerrada essa sessão, nós vamos esperar um intervalo de 10 minutos e voltaremos para a conversa com o Beato e o Rolf. Tem que fazer a chamada aqui. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos da Silva. Presente. Vereador Darcy de Souza. Vereador Divino Pereira. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José. E vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos seus vereadores para a próxima manhã, 8 horas da manhã. Bom dia a todos.